Hello, everyone. Welcome back to the best 2 year podcast. My name is Vander Santos. Today we have a special interview with Brother Ivo, and we're gonna let him to introduce himself. Ok, obrigado. Então, meu nome é Luís, como o Wander já acabou de falar. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo, missionário retornado, né? E eu servi em Moçambique em 2018, 2020, nos meses de fevereiro, né? Porém, fui convidado hoje pelo Wander para poder participar desse podcast Best 2 Years. E nesse exato momento estou servindo na igreja, né? Tenho chamados na estaca, como coordenador do coro da estaca e secretário executivo da estaca. Bom, vamos aqui passar esse momento com o Wander, falamos um pouquinho sobre a minha missão em Moçambique. Ok? Fiquem ligados que nós estamos aqui e temos muita coisa boa com o nosso irmão Ivo. Isso. So, Ivo, falando sobre tua missão que foi em Moçambique, certo? So, como foi a recepção do povo lá em Moçambique? Qual foi a recepção deles? Em Moçambique você se sente em casa, sabe? Eles são muito abertos, Ok. eles são muito amorosos com as pessoas na qual pisam os seus países. Então, Ok. fui bem recebido lá em Moçambique, as pessoas são amáveis, né? Eles são muito acolhedores. Me senti muito bem a recepção deles. Ok. Okay. Yeah. Yeah. É bom sentir em casa nos países vizinhos. Por acaso. Yeah. Isso ajuda com que a gente possa nos descontrair e o trabalho corre perfeitamente, se Yeah. assim posso dizer. Por acaso. Não, gente, como eu estava lá para servir uma missão, né? Tinha que pregar o evangelho para aquele povo. Sendo recebido assim, eu me sentiria um pouco mais à vontade para poder compartilhar as coisas com eles. Certo. É como se fosse estão já preparar um caminho assim, bonitinho para mim. Eu falar, pô, tá bonito para pisar, vou pisar mesmo. E eu tenho uma pergunta que não se quer calar. Yeah. Eu penso que essa é a pergunta que será feita em todos os podcasts, em todas as entrevistas que eu terei com os missionários retornados. Ok. So, qual foi o maior sentimento de ter recebido o chamado, de ter entrado no portal missionário e ver a carta missionária? Qual foi a sensação, qual foi o sentimento que você teve? Foi um sentimento de grande alegria ao receber o meu chamado, sabe? Porque antes, quando eu recebi o meu chamado, tive uns contratempos familiares, pois eu sou o único membro da minha família, né? E a família não apoiava muito esse processo de ir para a missão. Tive muito apoio dos membros da minha ala, do Benfica. Então, em função desse contratempo, sabe? Quando eu concretizei o objetivo que era de receber um chamado para servir o Senhor, porque esse é o desejo do meu coração. Então, sabe, a alegria foi imensa. Sabe aquele objetivo que você quer bater e você encontra muitos stumbling block, posso dizer, pedras de tropeços. Altos e baixos. Isso, altos e baixos. Depois você consegue esse objetivo, né? Chegar nessa meta que você tanto quer. A tua alegria é imensa, né? Então, foi a mesma coisa. Quando recebemos o chamado, nossa, foi uma alegria enorme. Sabendo na altura que você foi ou é o primeiro membro da sua família, antes de você receber o chamado, o que te motivou? O que te motivou a aceitar o chamado? O que te motivou a enviar os papéis da missão para a área? Okay. Qual foi a tua maior motivação? Primeiro, para ser sincero, o primeiro mesmo foi aquilo que a gente ouve os testemunhos lá na igreja, sabe? Missionário retorna, e quando o missionário retorna, se torna um outro homem, sabe? A perspectiva, a visão é um pouco diferente, e isso realmente é uma que chama muita atenção. Mas, de segundo, né? Sendo aqui sincero, de acordo com as minhas relações particulares, né? De segundo foi a compreensão do mandamento que nós tínhamos que fazer. Então, aqui, fiz a junção das duas coisas e surtiu-me um grande desejo, porque quando o missionário retorna, ele consegue ter uma perspectiva da vida um pouquinho diferente, sabe? Consegue lidar com a situação de serviço, as correrias da vida, né? Lado financeiro, lado familiar, até na questão da formalização de uma família. Então, olhar para essa perspectiva que eu servi numa missão, para além só de servir o mandamento de
de que pregar o evangelho depois se deixar para outras pessoas, para outras famílias, mas também, de certa forma, eu teria agregado um grande valor na minha vida, sabe? Yeah. Então isso chamou muita atenção e na qual tocou-me profundamente e eu decidi realmente aplicar para ir para a missão. Yeah, isso é fixe. Normalmente a gente via as pessoas lá no púlpito prestarem seus testemunhos. Normalmente os missionários, né? A gente queria sentir o mesmo, mesma sensação, Uhum. mesmo que ele dizia, tipo, eles diziam com tanta firmeza, com tanta certeza que o livro de Mormon é verdadeiro, que Uhum. Jesus Cristo é verdadeiro, que o trabalho missionário é divine, como dizemos na missão, né? So, quando você recebeu o chamado, você viu que é Moçambique e tudo mais, você sabia que irias para uma missão de língua portuguesa. Uhum. E como foi a tua preparação, o processo de preparação espiritual, emocional, para poder estar em Moçambique e levar a palavra do Senhor para lá? Naquele período foi uma preparação eficiente, muito eficiente, eficaz, eficiente. Foi das melhores preparações que eu tive, por acaso. Tive muito apoio de muitos membros da minha ala, né? E também os amigos ao redor também influenciaram muito, né? Eu acho que eu tenho que olhar mais aqui para cá, mas do que olhar para o Fander, né? Porque eu tenho Yeah. que passar informação para o geral, acho que olhar muito para o Fander. Então, foi uma preparação muito boa. As pessoas, por exemplo, o John estava sempre comigo, o Edmaldo, o Ângelo, o Marcos, o Edivânio, né? Éramos os jovens lá do distrito, acho que não éramos distrito nesse período. Então lá nós estávamos focados em servir realmente uma missão, sabe? Realmente servir uma missão. Então a nossa conversa era confraternizarmos e falarmos sobre o evangelho, sabe? Todos nós, seja mulher, seja homem, naquele nosso ciclo aí da infantilidade, do crescimento para a juventude, era falar mais de missão, era falar mais sobre o evangelho, era queria aquele momento que nos dava uma percepção maior dos evangelhos, né? que nos daria um outro passo de crescimento, não só no evangelho, mas também na vida. A vida é um salto maior. Isso. E um dos pontos era esse aqui, ir para a missão. Era um ponto muito focal, importante para dar um passo mais além da vida. So, você teve medo? Então tive uma boa preparação. Yeah. Foi uma boa preparação. Eu penso que para todo mundo não foi assim, né? Para alguns é assim, desse jeito. Mas para mim foi eu penso que para mim também não foi assim. Eu penso que eu não estive bem preparado porque eu ia servir num país de língua inglesa e eu nem sabia falar o ai em condições. É mentira. Foi muito difícil, né? Foi uma preparação difícil e eu nem consegui porque só me deram um mês de preparação. E aí eu tive que comprar as roupas para missão, tive que me preparar espiritualmente, tive que preparar a família. Foi uma correria, mas quando eu estive lá, o Pai Celestial preparou o caminho e tudo foi uma boa. Ele sempre está lá para preparar o caminho. Sempre. Mas é no F37. No F37. So, dúvidas, medos, teve? Tive medo, tive dúvida. Tive dúvidas de que país iria servir e medo do que eu iria encontrar. Iria encontrar. E quando você chegou lá, qual foi a dúvida ou quais foram os medos? A dúvida era se realmente eu estava capaz de poder levar o melhor conhecimento para aquelas pessoas. Eu tinha uma dúvida em mim sobre isso. A bagagem que eu estava a trazer, né, como missionário, como membro da igreja, né, era suficiente para poder convencer alguém a seguir Jesus Cristo. E o medo era simplesmente sobre as pessoas, como é que eles deviam reagir quanto a minha abordagem com eles, né, na rua. Isso levou-me na balança, mas foi um medo em vão, foi uma dúvida em vão, desde já, mas é normal ter essas dúvidas no início, né, mas foi em vão, resumidamente foi em vão agora, porque foi muito diferente, muito diferente. Durante o teu período na missão, durante o teu período lá em Moçambique, qual foi o momento espiritual mais marcante que você teve? Sei que você ainda se lembra, né? Olha, foi um momento em que estávamos ensinando uma jovem em Maputo, isso em Intaca, sim, área da Intaca. E
E ela foi muito aberta conosco em nos Ok. contar sobre a experiência que ela teve sobre o modo dela vivendo da lei da castidade, sabe? Ok. Tanto eu, tanto meu companheiro, tanto ela, nós os três lá choramos, né, nesse momento. Foi muito forte, em que você conseguia entender a expressão verbal, né? Normal. E não só, né, a expressão facial, corporal, se é assim que eu posso implementar de uma forma mais resumida, Yeah. indicava que realmente ela estava querendo viver um novo processo da vida, Yeah. queria mesmo mudar. O Espírito testificou de tal forma de que aquilo foi um momento que ajudou ela a pensar tão profundo, né, em ser batizada, sabe, em ser Yeah. batizada. Porque, sabe, jovem que é jovem, e deixa já que dar já um spoiler sobre ela é uma jovem que gosta muito de chilar, Yeah. gosta muito de chilar, fazer a vida da juventude, Yeah. da juventude. E ela só sentava conosco, talvez era como se fosse, como é que é aquela expressão que a gente usava na missão? Das moças que só querem catch os missionários, tipo, missionário, ok. como é que se diz? Snakers. Snakers. Não usava o termo snakers. Yeah, snakers. Então, ela era uma dessas jovens, sabe? Que se só para missionários, só para poder estar com os missionários e tal, e ouvir algumas coisas, e pronto. E ao longo das mensagens que a gente compartilhava com ela ia, sabia, Se abrir. tirando esse lado dela de Snake Yeah. e se interessando mais pelas entregar mais. mensagens. Yeah, pelas mensagens. Até o ponto que ela chegou a ser tão aberta e contar conosco. Então, eu já falei um minuto atrás que ela decidiu ir para as águas batismais, Yeah. né, em função desse processo das mensagens, do Espírito a testificar, e uma delas foi essa que realmente marcou-me muito. Ok. Ela acabou por ser batizada. Isso foi um dos momentos que realmente Yeah. chamou muita atenção. Isso é bom quando a gente deixa que o Espírito ensine. Ensina. Yeah. Isso aí. Eu lembro uma vez, eu penso que eu partilhei isso no Uhum. podcast passado, no primeiro episódio com o John, Uhum. que eu tive um momento marcante espiritual. Uhum. Eu fui, tipo, teve uma missionária retornada. Uhum. Ela estava a namorar alguém e ela queria que nós ensinássemos essa pessoa. Ele pertencia a uma igreja. Uhum. E ela ligou para nós e disse que eu tenho o meu namorado, ele precisa ser ensinado, precisa receber o evangelho restaurado. Dissemos para ela, tá tudo bem, vamos chegar até a sua casa. Fomos lá, no primeiro dia, ele foi aberto conosco, ele nos deu cadeira, nos deu água, sentou. E ele, a primeira lição sempre, ele ensinamos a restauração do evangelho. A restauração do evangelho. E no momento ele fazia perguntas, a gente, tipo, a pergunta que ele fez no momento Uhum. foi o estudo pessoal que a gente teve. Tipo, Ok. eu e meu companheiro tivemos um estudo pessoal que coincidia com aquilo que o Que, investigador que ele tinha para ok. perguntar. E quando chegamos lá, eu senti que eu estava desligado. Desligado como? Do tipo que não era eu que estava ensinando. Era espírito. Eu só lembrei, eu estava aí, depois de eu terminar a lição. É assim, se eu fosse presidente da missão, eu ia falar, meus missionários, vocês fizeram o mesmo estudo eficaz. Porque vocês estudaram de acordo com a necessidade do pesquisador. Pesquisador, yeah. Mas, tipo, não foi algo assim direcionado, Yeah. deixado para ele, mas só foi. Aconteceu, tá vendo? O Pai Celestial ele já Preparou, sabia que a gente tinha que encontrar uma pessoa uma eleita. pessoa, isso. E preparou o estudo para. Foi uma coisa super fixe que eu nunca vou esquecer. Da hora. Yeah. E depois daí, eu e meu companheiro falamos: como assim? Isso é sério? Tô coincidência. Você sentiu? Ele falou: senti. Nossa, mano. Nós fomos para casa com uma satisfação enorme que a cada dia que passa, aquilo nos motivava a estudar, a querer estudar todos os dias, a fazer um estudo pessoal, estudar em companheirismo. Isso foi uma coisa muito, muito fixe. E eu nunca me arrependo de ter tirado 2 anos da minha vida para dar ao Senhor. Se puder me permitir aqui uma outra experiência que eu não sei se eu coloco em primeira ou segunda tal, mas o que eu lembrei primeiro foi da moça, né? A outra foi de uma que agora é presidente da cidade de Socorro, de Tete, okay.
A Maria, o nome dela é Maria. Ela é familiar de um membro, ok, que vive em Nampula, que é a minha primeira área quando eu fui para a missão. Ok? E quando eu estava servindo em Nampula, sendo a minha primeira área de missão, eu me senti muito estranho lá em Moçambique. Cheguei em Moçambique, fui transferido para Nampula, me senti muito estranho. Então, recebi lá uma transferência, o presidente disse que você vai ser transferido para outra área, que é Tete. E Tete mesmo que comecei a sentir em Moçambique descer de uma forma mais aberta, mais à vontade, porque as pessoas lá... Mas o teto Nossa. sol é... Mas o sol, mano, só tem que é o forno. É o forno, aí você vira frango. Se você não saber se controlar, acaba mesmo sendo bem grelhado. Então... Por isso que o Johnny tá muito escuro. Vou te queixar. Mentira, Johnny. Ele vai ver isso aqui, vai ver isso aqui. E com certeza, fica sabendo, ele não vai deixar isso aqui barato. Bom, mas ele acho também que ele ama muito o Tete. Provavelmente tem que perguntar para ele, provavelmente ele vai dizer assim, direto é muito nice. Então, antes de eu sair de Nampula para Tete, o presidente do ramo, ele me deu a referência da irmã dela, dizendo que minha irmã vive em Tete, e ele nem sabia que eu devia ser referido para Tete. Ela faz o espírito, sabe? E disse, ó, tem uma irmã que vive em Tete e tal, gostaria que a missão, gostaria de ensinar sem ela, já foi lá muita dupla. E pronto, quando por ocasião, sei lá, por revelação do Senhor, ele revelou para o nosso presidente da missão que eu tinha que ir para Tete. E aquilo foi tipo, uau, alguma coisa que interligou, sabe? Quando cheguei lá em Tete, eu procurei essa pessoa, pelo contato que ele me passou e tal. E quando eu cheguei lá em Tete, liguei para a pessoa, para a dona Maria, para a senhora Maria, e ela respondeu. E essa senhora Maria, ela já teve basicamente vista de, acho, 4 duplas, sabe? Tentaram, nada. E ela estava muito agarrada a Timanjova, não, desculpa, a Igreja Católica. A Igreja Católica. E pronto, nós tentamos. Você sabe, uma pessoa que já passou por 4, 5 duplas, é como se fosse vamos falar, vamos ensinar, tá vendo? Mas não sei o que deu nela. Ela disse, tá bom, meu irmão que deu referência de novo, pronto, podem vir. Mano, e foi uma experiência muito boa com ela. Nós ensinamos ela. Eu acho que foi a forma como nós transmitimos as mensagens para ela, não foi do jeito padronizado que supostamente é a universalidade da mensagem, que os missionários levam, mas era tipo ajustar a mensagem de acordo com a necessidade que ela precisava aprender, sabe? Porque ela já sabia como a gente podia ensinar uma mensagem da restauração, mas a gente levou uma outra dinâmica da cena. E eu lembro que nós ensinamos sobre o Espírito Santo, como reconhecer o Espírito Santo, porque na mensagem da restauração você ensina como é que a pessoa tem que orar para saber por si mesma as coisas, né? tanto de todos os evangélicos que nós vamos lá compartilhar. E nessa senda, nós ensinamos a ela como realmente ela podia reconhecer o Espírito Santo. Acredita que nós ensinamos hoje, 2 dias depois, ela nos liga para nos contar uma experiência sobre como ela conseguiu reconhecer o Espírito Santo, mas não foi basicamente sobre as lições que nós realmente estávamos a ensinar, se era verdade ou era mentira, mas era de uma experiência que ela viveu e conseguiu realmente reconhecer o Espírito Santo. Ela disse que ela vende, não sei se ela vende até então, mas ela vendia numa praça, né? E ela disse que ela saiu de casa para ir de manhã para ir fazer a compra, para abastecer seu estoque, né, de vendas. Quando ela voltou no mercado, nesse dia que ela foi fazer a compra, no dia anterior, nós ensinamos ela sobre como reconhecer o Espírito Santo. Ela voltou no mercado com as coisas, e ela lá organizou a bancadinha dela no chão, meteu lá todas as coisas para começar a vender. Ela disse que começou a ter algum sentimento, isso, e ela lembrou da nossa lição. E basicamente o sentimento que ela estava a ter, aí das informações, desse sentimento que ela estava a ter, que ela devia levantar dali e ir para casa. E ela lembrou de como nós lhe explicamos como é que são os frutos do Espírito Santo. Ela começou a falar, tenho que ir para casa, isso aqui é muito forte. E ela realmente ensinando isso aqui, é pelas palavras dela, né, que ela dizia. Ela disse, logo que ela levantou daquele local, para ir para casa, só 2 costas, era como se fosse aqui a praça, ela vendia, aqui tem um contentor, ela vendia assim no chão, aqui tem a enxada principal, na enxada, sei lá, batida, os carros passavam. Ela tinha que fazer a curva para ir para casa dela. Ela disse que levantou daí da bancada e fez a curva e chamando algumas pessoas, pediu algumas pessoas para controlar na bancada dela, ela fez a curva para ir para casa. Logo que ela fez a curva, veio um carro em alta velocidade e foi assim,
de direito nas coisas, no local onde que ela estava sentada com as coisas, com a cena nuclear. Foi uma assim direito. Ela só saiu, terminou o contentor e viu logo o carro, bateu logo aí. Estragou todo o sítio onde que ela estava. Ou seja, resumidamente, se ela estivesse lá, ela será esmagada com a mercadoria dela. E quando ela viu isso, ela parou, analisou, não pensou ela disse que não pensou nas pedras das coisas que ela lá vendia, só pensou como ela entendeu a essência de entender o Espírito Santo e seguir de acordo com esses sentimentos. Ela agradeceu muito, mano. Eu nunca vi uma pessoa agradecer tanto por um conhecimento, né, que você proporcionou, como aquela senhora agradeceu por nós. Ela disse, eu você salvaram a minha vida, realmente, salvaram a minha vida. Eu quero ser batizada. Aí, mano, falei, é agora, meta feita. Planejamento, meta realizada. So, uma coisa que o meu presidente de missão dizia muito é que nós não ensinamos lições. Nós ensinamos pessoas. Isso mesmo. E por isso é que nós temos que fazer com que as pessoas entendam perfeitamente o que temos para ensiná-las. Porque se a gente não ajudar as pessoas a entender, nem vamos saber como ajudar as pessoas. Isso, realmente. Nós precisamos saber o que as pessoas precisam, só assim nós poderemos ajudá-las. Isso mesmo. É bem isso. So, é um testemunho, é uma experiência marcante, espiritual muito agradável. E eu sei que se a gente se focar no Pai Celestial, se a gente reconhecer o Espírito do Pai Celestial em todos os aspectos das nossas vidas, vamos ser muito abençoados. Lembro uma passagem do presidente Nelson. Ele disse que nesses últimos dias será meio impossível sobreviver sem a presença ou a influência do Espírito Santo. Então, vamos nos prontificar, vamos nos aperfeiçoar para que nós possamos receber a influência do Espírito Santo nesses últimos dias. Porque se assim não for, será impossível nós sobreviver nesses últimos dias. Isso mesmo. E agora sobre coisas divertidas, sobre fun stuff. Qual é o momento mais engraçado que você viu, que você viu lá em Moçambique? Ou em companheirismo, o momento mais engraçado que vocês... Foi um momento de fubecagem, sabe? Todo ensinado, por mais sério que seja, esse foi um momento de fubecagem. Esse foi um momento de fubecagem. E só que tem que controlar nessa fubecagem, né? Tem que ser fubecagem que te leva a quebrar mandamentos sérios, que realmente te levam a voltar para casa, ou que mantém a tua espiritualidade baixa, né? Mas foi fubecagem que era necessária, talvez em função do cansaço, fazer a mesma coisa, da rotatividade da coisa, sabe? Você quer fazer alguma coisa assim diferente. Então, uma delas foi no apartamento lá em Zimpeto, né? Mas também em Moçambique os nomes das cidades estranhas, Zimpeto. Mas são muito fáceis as cidades, realmente fizeram viver uma... Um abraço aí pro pessoal do Zimpeto. Zimpeto, isso aí, Zimpeto. Aí, aquele estádio aí foi louco. Mas eu lembro aí uma experiência que a gente teve lá no Zimpeto, bem ao lado do prédio, tem lá um condomínio, não sei se é um condomínio ou não sei como eu vou dizer, mas é assim, as residências como uma organização tipo do Quilamba, tá vendo? É só que aquilo tá basicamente vedado com o muro, né? Tem lá construções, os prédios, mas sei lá, esqueci como é que se chama aquele local. E lá nós estávamos lá no apartamento, estava a nacionalidade angolana, eu e o de Gabriel, Jorge, né, era um angolano, tem lá um peruano, tinha um americanos, tinha os americanos, tinham qual é que é um país que fala espanhol, esqueci, o Ode Torres, esqueci o país dele. O Ode Torres era alguém que gostava muito, ele tinha muita qualidade para fazer cena de fubecagem, muita qualidade para fazer cena de fubecagem, e a gente fazia jogo de ferro,
e tinha a fubecagem de luta, mano. Ok. Aquilo foi uma coisa que quebrou mesmo. Like boxing? Ou... Todo tipo de luta. Ok. Todo tipo de luta de me ensinar, todo tipo de luta. E a gente ficava de garment, sabe? Uau. De garment lá na sala. E, tipo, era um ambiente de muita fubecagem, Muita nossa. fubecagem. De recordar, sabe, até dá assim um pesar com saber que eu sempre vai aquele momento. Yeah. Mas foi muito bom, sabe? Foi muito bom por aquilo, sabe? Diminuiu aquilo que é a pressão missionária. Daquilo que, do ponto de vista que você tem, fazer só a mesma coisa, você viu, aquilo diminuiu de tal forma que quando aquela média terminou de fubecagem, Yeah. você foi banhar e está bem disposta para ir para ir para o campo, tá campo, vendo? yeah. E aí você consegue sentir que aquilo criou um laço assim de fraternidade, de amizade, de amor, De amor com o próximo, yeah. com o companheiro e com as pessoas que estão contigo no apartamento. Alright. Então, foi um momento que realmente agregou meu valor, um grande valor e foi de acordo com a pergunta, foi algo que realmente levo em consideração quanto à questão da fubecagem e de grande alegria. Yeah. Yeah. Entre essa toda exchange de canto, tipo, essa troca de países, todo, tipo, normalmente a gente vai para a missão, a gente não sabe qual será o nosso companheiro, a gente não sabe quem será o nosso treinador. So, como foi, tipo, a experiência com companheirismo? Tipo, teve momentos difíceis, momentos alegres, momentos de Tive raiva. sim. Teve. Como você... Lidei com isso aí. Yeah. Eu teve, quando eu cheguei em Moçambique, o primeiro companheiro que eu tive mesmo para servir na área aqui na Nampula, né, como eu disse, foi o Elder Lehman, um americano. Foi difícil. Foi uma mistura de sentimentos, eu posso dizer, mas foi mais difícil do que supostamente é, né? Ou foi a missão. Porque ele tem um temperamento assim muito intenso, sabe? Explosivo. Explosivo, essa é a palavra. Tipo, ele queria que todas as coisas fossem do jeito que ele pensa e você sabe, quando você é na missão, você é novinho, você é júnior, o sênior estabelece qualquer coisa, você tem que dançar. Yeah. Aquele cara que é o mais autoritário. Isso, autoritário. Porém, ele tem esse lado, e eu já li o tipo de pessoa dele e pronto, baixava a guarda. Mas teve um momento que que eu não queria baixar a guarda. Yeah. Acho que foi orgulho da minha parte, eu posso assim dizer, foi um orgulho da minha parte. Ele estava certo, mas acho que foi orgulho da minha parte. Mas eu não dava conta que eu estava certo, sabe? O errado que você não consegue notar que está errado, mas você dá conta depois de alguém te levar mesmo para essa percepção. Isso foi sobre a gramática. Ele disse que todas as palavras, né? Se você tiver falando uma frase e você começar com si, né? O verbo que vier a seguir vai terminar sempre com dois S e o E. E eu disse que não é assim. Por exemplo, eu posso dizer, se quiser roubar, né? Não faz sentido. Não posso. Mas ele disse que não funciona assim. E eu dizia sempre não. Essa era uma discussão da gramática nessa vertente. Porém, De que nacionalidade ele era? era americano. Porém, quando observamos na gramática, abrimos lá o dicionário e tal, comecei a ver que ele estava certo. Mas antes de ver isso aqui foi uma discussão enorme. Yeah, uma discussão enorme, yeah. Mas que a gente brigava, sabe? Yeah. Sabe, é assim. Não, é assim. Eu falo português. Eu dizia, eu falo português. Eu nasci falando português. A língua portuguesa é minha língua oficial. Yeah. E eu sei como é que é a regra da gramática. Eu estudei isso na escola. É. E ele dizia, não é assim. E com isso... ok, acho que aqui foi embora, né? Yeah. E com isso, acho que podemos aqui compartilhar. Yeah. E com isso, então, a gente sempre discutia. Não obstante, quando eu fui ver que ele estava certo, aí eu tentei baixar a guarda. E, então, eu tinha que saber lidar com essa situação. Foi uma situação de orgulho, um momento de orgulho. Mas eu consegui lidar muito bem, eu respeitei ele, eu respeitei a opinião dele, pedi desculpa. E com certeza ele estava muito chateado, muito chateado. Mas ele conseguiu realmente observar e
e perdoar, né? E perdoar. Yeah. Tipo, eu sou um bom pugilista. É? Eu sou um bom pugilista. Tipo, normalmente os meus companheiros, eles eram muito autoritários. Tipo, eles gostavam de fazer as coisas como eles queriam, tá vendo? Não gostavam de ouvir o que eu tinha para dizer. Ok. Eu, no princípio, como você disse, eu era muito passivo, eu aceitava. Mas em alguns momentos eu já ficava muito irritado com ele. Tem uma vez que eu fui ensinar com o meu treinador, ele disse que você vai ensinar essa lição, ele não vai fazer nada, eu vou ser o único a ensinar. Sério? Eu disse, eu estou aqui, eu estou aprendendo inglês, você é o meu mentor por agora, então eu tenho que seguir os passos. Mas Ok. ensinar sozinho eu não vou conseguir, então você tem que me ajudar. Ele foi lá na senhora, ele sentou, ficamos 30 minutos sentados, sem falar. Já fizemos a oração, abrimos a lição, mas ninguém estava falando, estava esperando que eu falasse. Sim. E eu sou bem humilde, eu disse que, epá, falei da senhora, eu não vou conseguir te ensinar hoje, mas vou estudar para que no próximo dia, na próxima ação que a gente tiver, eu não, tipo, não chegue aqui, tipo, com aquele sentimento de não conseguir ensinar, tá vendo? Ok. Por isso eu não vou conseguir te ensinar hoje, porque eu não sei falar inglês, mas na próxima vez eu vou chegar aqui e vou ensinar você. Em nome de Jesus Cristo, fechei a lição. Meu compadre ficou mal comigo, ficou muito mal, ficou muito mal. Fomos, tipo, naquele dia já não vou mais ensinar, fomos no apartamento. Eu fui tentar falar com ele, ele tentou se chamar em Valentão. Eu, como sou um bom pugilista, eu fiz jiu-jitsu. Yeah. Eu tive aquele pensamento de tentar, mas eu sou missionário, temos que representar o Pai Celestial, Jesus Cristo, em todo momento, em toda hora, em qualquer lugar. Tá a ver? Por isso que eu mantinha calma e ignorei Conseguiu. aquele momento. Ok. Yeah. Mas, tirando isso, tá tudo bem. Só a próxima pergunta é uma pergunta muito importante. Penso que é uma pergunta muito importante. Deixa eu ver. Só depois de você ter finalizado ou cumprido o propósito missionário, que é levar o evangelho para todo Moçambique, né? Assim posso dizer. Qual foi o sentimento de ter voltado para casa? Acho que tá ligado já, não? Já tá ligado, acho que sim. Um sentimento de grande alegria. Desligou de novo? Ok. Então, acho que estou sem carga aqui. Tá aqui sem carga no meu microfone. Tá compartilhando aqui o microfone. Foi um sentimento de grande alegria, sabe? Porque, porque eu recebi um certificado de honra, primeiro, do meu presidente de missão. E não só também recebi elogios, né, do meu presidente de missão, mas isso não é algo que me caracteriza como resultado de que eu voltaria de grande, com grande satisfação, com grande satisfação. Porém, o que realmente me deixou muito feliz, de grande alegria, ao retornar da minha missão, foi a experiência da minha missão em geral com as pessoas. Consegui lidar com as pessoas, consegui lidar com meus companheiros, consegui levar o evangelho de uma maneira muito mais eficiente, consegui notar crescimento nas pessoas que eu ensinei. As pessoas mudaram a sua vida, muitos chegaram a agradecer-me em função do evangelho, né, na qual eu compartilhei com ele, que é o evangelho de Jesus Cristo, né, o Pai Celestial de Jesus Cristo. Chegaram a agradecer-me, dizendo que realmente fui um anjo na vida deles, né? Foi um anjo na vida deles. E isso são agradecimentos, são palavras que não tem preço, não tem preço. Quando eu voltei, pensava nessas pessoas, né, e vivi aquele momento, sabe, aquele momento vazio, passando no avião, voltando para casa, olhando para a hora e pensando, pô, essa hora estaria a programar para ensinar a pessoa X, ou estaria a estudar um princípio do evangelho, mas pensando no problema da pessoa X. Puxa um pouquinho o microfone. Ok, acho que ok. Espero que a pessoa ouvir essa parte aí. Porque estamos aqui do microfone, meu microfone da bateria foi, mas também estamos aqui a compartilhar. Então, esse sentimento, esse vazio de que realmente eu estava fazendo alguma coisa de valor para a vida de alguém e o agradecimento, a repercussão que veio, né, desse trabalho foi a maior satisfação que eu poderia ter na minha vida, sabe?
foi uma coisa sem preço que realmente mudou a minha vida, a minha forma de ver. E é mesmo trabalhar, é mesmo, desculpa, não trabalhar, mas posso usar o termo trabalhar, mas vai mudar melhor, que é a palavra de Jesus Cristo, que é aquele que quer ser maior entre vocês, seja primeiro você serve, né? E aquele que quer entrar no reino do Senhor tem que servir. E servir, né? Servir você que realmente consegue sentir que você cresceu muito, você se torna grande ao servir alguém. Né? Ok. So, agora estamos com a última pergunta. Essa é a última Uau, pergunta. é rápido, tá sendo rápido o podcast. Yeah. Acho que vai alongar mais aqui na resposta, né? Yeah, se tivesse que contar tipo, toda a nossa experiência, toda a experiência que a gente teve na missão, não sei, pode ter sido de mais de 5 horas. Né, será mais 5 horas. So, yeah, tipo, a pergunta que nós quer calar é qual foi o princípio do evangelho que você viu em toda a tua missão, em toda a tua vida, que é real, estás a ver? Não quer dizer que eles não são real, mas que você se identificou mais. Qual foi o princípio que você se identificou mais em sua vida, no princípio do evangelho? Né, tipo, tinha que entender bem para poder dar uma resposta eficiente de acordo com a pergunta. Está dizendo os princípios Do evangelho. tipo, todas as mensagens que nós ensinamos tipo, temos, por exemplo, mensagens da restauração, Yeah, todo em geral. todas em Os geral. princípios do evangelho, Aham. qual foi aquela que você mais se identificou, que você usou mais durante a sua missão e tem usado mais durante a sua vida? Olha, eu realmente também muito o plano de salvação, estando muito plano de salvação. Porém, eu gostava muito de ensinar, eu amo muito particularmente o plano de salvação, mas eu gostava muito de ensinar sobre a restauração de Jesus Cristo, olhando a perspectiva de que Deus realmente ele nos ama e de que supostamente com o facto dele nos amar, ele não nos deixa vagando pelo mundo assim, Ok, vamos aos fazer assim, cegos, vamos fazer assim, vamos fazer às assim. cegas. Vamos fazer assim. Vamos terminar em grande hoje. Vamos terminar em grande. O irmão Ivo, ele vai me ensinar a restauração do evangelho. Mas o Pai Celestial, tipo, vai ensinar do Pai Celestial até, talvez, até o profeta. Joseph Smith, ok. Não, quer ensinar, Até só os profetas? yeah, Ok. quer ensinar Pai Celestial, depois pular para Joseph Smith ou queres fazer... Eu posso resumir todas elas, de forma assim, mas, até Joseph Smith, sem falar do livro de Mormon. Em quanto tempo você consegue fazer isso? Independentemente, quanto tempo tem no seu tempo para Normalmente, na missão, poder... nós fazíamos isso em 5 minutos. 5 minutos? Perfeito. Yeah. Mas se você puder fazer mais que isso, porque eu penso que você é um retornado agora. Você pode fazer isso mais rápido, não sei. Mas mais que isso ou menos que isso? Menos que isso. Menos Não que sei. isso? Ok, vamos lá. Ok. Bora. Então, Eu penso que você tem que mover o braço. ok. Tipo, eu penso que não vai ter momento de De perguntas, só ensinamento. poder ensinar, ok. Yeah. Então perfeito. Irmão Vander, acredita que realmente o Pai Celestial ama-te, não é isso? Bom, eu também acredito que ele realmente nos ama. E por Deus ele nos amar, ele nos proporcionou, né? Ok, tem que gostar mais para aqui, para poder ouvir isso, ok? E por Deus ele nos amar, ele nos deu realmente famílias aqui na Terra que possam cuidar de nós, para nós não estamos perdidos. Essas famílias são nossos pais que nos cuidam, sabe? E nós como família, nós precisamos ser direcionados, né? Nós precisamos ser direcionados aqui na Terra para vivermos de forma condigna e regressarmos à presença do Pai Celestial. Mas para tal nós precisamos de alguma direção para voltarmos à presença do Pai Celestial. Não é só irmos por irmos, né? Porém, essa direção nos é proporcionada por uma das Sagradas Escrituras, mas também por homens que ele chama aqui na Terra, para poder nos ensinar qual é a vontade do Pai Celestial. Por exemplo, as Escrituras foram escritas há milhares de anos atrás. E aí, o Pai Celestial ele vem querendo que a gente, como família, se comporte de tal forma, de acordo com a situação atual que nós estamos a viver. Então, ele tem que chamar sempre homens na Terra para poder revelar e esses homens nos ensinar sobre como o Pai Celestial espera que a gente viva como família aqui na Terra. E esses homens são os profetas. Okay? E esses profetas recebem revelação, nos ensinam, nós como família, nós vivemos de acordo com os mandamentos do Pai Celestial, como Ele quer nesse exato momento, como as famílias devem viver. E essas famílias, foi a razão pela qual Deus também vem chamando profetas aqui na Terra. Tá? E assim foi
na face da terra até que Jesus Cristo ele veio, né? E Jesus estava falando um dos grandes profetas e ele esteve aqui na terra. E ele ensinou as famílias como deviam andar, ensinou alguns preceitos, mandamentos. Porém, Jesus Cristo ele fez mais do que isso, né? Ele edificou a sua própria igreja aqui na terra. Né? Infelizmente, por concupiscências erradas de homens e o orgulho de homens como fariseus, escribas e os saduceus e todos os homens que nós conhecemos grandes nas Sagradas Escrituras não queriam ouvir a presença de Jesus Cristo, né? Fizeram com Jesus Cristo, mataram, né? Ele e os seus discípulos, né? Então aquela igreja que Jesus estabeleceu aqui na Terra, infelizmente não permaneceu por muito tempo, né? Porém, era preciso que Deus, como nos ama, né? Nós particularmente também nos ama como família, era preciso que ele edificaria uma igreja aqui na terra com um profeta que ele chama, com todos os preceitos e ensinamentos corretos para que as famílias possam realmente viver felizes aqui na terra e se preparar para voltar nessa presença. Então, Deus, ele proporcionou esse momento aqui na terra, ok? E isso aconteceu por intermédio de um jovem chamado Joseph Smith, ok? Na qual ele teve uma dúvida qual era a igreja na qual ele devia se afiliar, porém, ele leu nas Sagradas Escrituras, em Tiago 1:5, né, que nós devemos perguntar a Deus quando nós temos uma dúvida. E ele, não sabendo a igreja na qual devia se afiliar, então, ele decidiu seguir o conselho das Sagradas Escrituras. Ele orou, ele se dirigiu a um bosque no sítio ao seu lado para perguntar a Deus qual igreja ele ia se afiliar. E ele teve uma resposta que eu aqui vou resumir, dizendo que ele viu um claro de luz, e nesse claro de luz ele viu dois personagens, né? E um desses personagens falou para ele, apontando ao outro, que era o filho dele, né? E que ele, Joseph Smith, devia ouvir para esse filho. Então, praticamente, Joseph Smith ele diz que ele viu o Pai, Deus, né? E seu filho Jesus Cristo. E foi dito que ele devia se afiliar numa igreja, mas que, por intermédio dele, devia ser restaurada a igreja verdadeira. E felizmente nós temos a igreja verdadeira restaurada aqui na face da terra. E essa é denominada como a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Tá? Porém, eu sei disso porque orei. Eu sei que o irmão Wander, se orar a Deus, também poderá saber. É verdade que eu sei por si mesmo. Uau! Eu senti o espírito. Eu sei que também o cameraman sentiu o espírito aí do outro lado. Yeah, eu sei que ele também sentiu o espírito. So, esse foi a restauração do Evangelho resumida pelo irmão Ivo. Foi muito boa. Eu senti que ele pegou os pontos principais da restauração para que o investigador possa se conectar com aquilo que são os pontos principais da restauração, e foi muito incrível. Só, infelizmente, teremos que terminar aqui. O Pai Celestial, ele ama todos vós. Eu sei que vocês querem ouvir mais. O irmão Ivo, ele tem muita surpresa aí dentro. Tem muita boa experiência aí dentro. Mas a gente vai sempre convidar o Ivo e outros missionários retornados para vir aqui e partilhar algumas experiências, partilhar um texto bíblico, coisa do gênero, para que vocês possam estar ligados e sentir o amor do Pai Celestial sempre. So, antes de terminarmos, tens alguma coisa, alguma mensagem para os telespectadores? Então, sim. Então, como missionário retornado, o meu propósito é sempre de incentivar as pessoas a irem para a missão, ok? Porque eu sei o que vivi e eu sei que vocês poderão viver ao seguirem esse conselho do Salvador Jesus Cristo de tirarem um tempo de vossa vida, seja mulheres e homens, né? Não vou especificar qual tempo específico, né? Porque para as mulheres é diferente e para o homem é diferente, então esse tempo da vossa vida, tirarem para isso, servir ao Senhor, vocês vão ter um grande rendimento na vossa vida, ok? Então, o meu incentivo é esse. Para quem está se preparando para a missão, pressione com força, pressione vossos bispos, faça tudo o que for necessário ao seu alcance para poderes ir para a missão. Para as pessoas que realmente estejam ouvindo as mensagens dos missionários, eu incentivo-vos a tirarem o tempo de vossa vida, um minutinho de vossa vida, se recolherem a um sítio isolado, em que só esteja você com o seu momento lá isolado,
com seu silêncio, e aí perguntares ao Pai Celestial, orares e perguntar ao Pai Celestial sobre as mensagens que o Espírito Santo está a te ensinar, se realmente ela é verdadeira. Eu quero prestar muito testemunho que realmente você vai saber, por intermédio do Santo Espírito, que as coisas que eles estão a compartilhar realmente é verdadeira. Para você que é membro da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, se caso tenha alguma dúvida sobre algum princípio do Evangelho de Jesus Cristo, não se isole. Pergunte para os missionários que estão servindo agora em campo e também para aqueles que voltaram para a missão. E se não, pergunte para as pessoas que realmente você tem mais apreço, né? Se for para o bispo, por alguém que você sabe que tem um domínio sobre as escrituras, sobre o evangelho na igreja, né? Pergunte, não mantenha, não vive pela dúvida, ok? Pois a dúvida nos deixa perder grandes coisas valiosas, né? Porém, ou também, a dúvida também nos deixa também incerto, sem saber que posição a gente tem que permanecer. Quando a gente sana nossas dúvidas, a gente consegue saber com clareza onde a gente tem que ir e como a gente tem que fazer para chegar até esse local que nós estamos aí. Então, essas basicamente são as últimas palavras que eu gostaria de dizer aqui nesse podcast. The best years for my life, one of the best 2 years of my life was when I went to the missions, ok? E eu não entregaria esses meus 2 anos para ninguém, ok? Eu viveria com isso e até hoje ainda, Wander, só para terminar aqui, até hoje ainda tenho os meus planners, né? Meus planners, acho que os de agora usam o smartphone, mas nós usávamos o caderninho aqui, como é que chamava? Eu tinha na missão. Weekly Planner. Como é que é? Daily Planner. Daily Planner, yeah, Daily Planner. Então ainda tenho todo ele padronizado lá, mudávamos as capas, fazíamos alguma coisa bonita assim pelas capas, ainda tenho todos eles lá. E olho para aquilo, consigo ver o nome das pessoas, as metas que eu bati, né, que eu almejei. E aquilo dá sempre um sentimento de gratidão, de alegria, de satisfação em mim mesmo. E então, em função desse sentimento, eu deixaria essas palavras que eu já disse anteriormente, né? Se você está nessas condições, seja de pessoas como pesquisadora, ou de um membro, ou de alguém que está a frequentar a igreja, né? Não se isole, procure mais saber sobre o Salvador Jesus Cristo. E tem pessoas aqui que realmente estão desejosas de ajudar, a quem realmente necessita nesse decurso da vida aqui, em preparação para a salvação e exaltação da presença do Pai Celestial. Thank you. Esse foi the best year com o irmão Ivo. Eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama. I know that the Heavenly Father, He will love us. And He wants for us to be happy. The only ways for us to be happy is when we follow Jesus Christ, His Son. He wants for us to get back to our heavenly home. Everything depends on you, if you want. So I know that all these things is true. And live with you in the name of our Lord, Redeemer, Jesus Christ. Amen. So, Yes.